Amém? Levanta a sua Bíblia e fala: nós amamos a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Falando nisso, abra João capítulo 8. Amamos a palavra de Deus. Se não fosse a palavra, o salmista vai dizer: se não fosse a meditação na tua palavra, o sofrimento já me teria destruído. É a palavra de Deus que nos alimenta. Gente, pastor Alisson estaria conosco hoje. Ele esteve ontem lá em Birité. A gente achou por bem ele vir em outro domingo, ia ficar muito cansativo, e ele vai vir em outro domingo, tá bom, gente? Amém? João capítulo 8, quem achou, diga aleluia. Deus é bom, gente. Aleluia. O tema da nossa mensagem hoje é: eu também não o condeno. Eu também não o condeno. João 8, 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Estranho. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam fazendo essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone o seu pecado. Amém? Amém, gente? Vamos sentar. Aleluia. Você pode esvaziar as suas mãos e aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte, irmãos, vamos. Esse texto é lindo, muito cheio de instrução, mas eu quero me ater hoje a um detalhe tão importante que está aqui no texto, que é uma representação clara da lei que condena e da graça que perdoa. Amém? Amém, gente? Aqui nós temos uma representação clara da lei que condena e da graça que perdoa. É interessante que Moisés aparece no texto como aquele que representa a lei, e Jesus como aquele que representa a graça. Na lei de Moisés, a mulher que fosse surpreendida em um ato de adultério, ela deveria ser apedrejada. Eu acho engraçado que era só a mulher, né? Tinha que pôr o homem no meio também, né, gente? Mas era o costume da época, era a cultura da época. A mulher deveria ser apedrejada. Então eles trazem aquela mulher surpreendida em adultério e coloca diante de Jesus, e ali fazem uma pergunta para Jesus com o propósito também de acusá-lo. E eles vão ter a resposta surpresa, porque Jesus vai dizer para eles: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. É muito fácil condenar o outro quando você não reconhece os seus erros, mas quando você é colocado diante do espelho, você vai ver que ninguém tem o direito de apontar o dedo para o outro. Está comigo aqui ou não? Ninguém tem o direito de apontar o dedo, porque diante do espelho da palavra,
nós também somos achados em falta. Ou não, gente? Diante do espelho da palavra, todos nós aqui somos achados em falta. Então, diante daquela situação da lei que condena e da graça que perdoa, Jesus vai se deparar com essa mulher diante dele agora. Todos tinham ido embora, todos aqueles que condenavam agora tinham ido embora, e Jesus lhe faz uma pergunta: ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E o Senhor vai responder: eu também não a condeno. Esse texto me inspira e me faz enxergar eu e você. Aqui está tipificado eu e você. Todos nós, mediante a lei, inclusive a lei da vida, a lei, os princípios de Deus, todos nós estávamos condenados à morte. Está comigo aqui na pregação? Todos nós estávamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas todos nós tivemos a mesma oportunidade que essa mulher teve. Diante de Jesus, enquanto a lei nos condenava à morte, diante de Jesus, nós tivemos a oportunidade da vida. Aleluia! Nós tivemos a oportunidade da vida, de viver, não só de viver, mas de sermos salvos. Gosto demais do que está em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios 2, o mesmo que aconteceu com essa mulher, aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós tivemos uma outra oportunidade de fazer diferente, de fazer novo, mas sermos livres de condenação e morte. Olha o que diz Efésios 2, versos 1 ao 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Como nós estávamos, gente? Mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Detalhe: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Qual que era a nossa condição, gente? A mesma condição da mulher apanhada em adultério, pela lei condenados a serem apedrejados, mortos, condenados e merecedores da ira. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nenhum amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Se Jesus não estivesse naquela cena, aquela mulher ia morrer como, gente? Apedrejada. Graças a Deus por Jesus. Olha o verso 4. Todavia, quem aqui era por natureza merecedor de ira? Eu. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Quem aqui foi amado com grande amor? Diga aleluia. Faça barulho de glória aqui, gente. Misericórdia, estou falando de coisa importante. Amém? Quem aqui era merecedor de ira e foi amado com grande amor? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, o que ele fez? Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Estava escrito contra mim e contra você: morte. Você é merecedor de ira, pecado. A sentença para você é morte. Mas Jesus entrou na cena, e quando Jesus entra na cena, ele diz: quem te condenou? Pode ser que o mundo, a lei, Moisés, todo mundo te condenou, mas ele vai dizer assim: eu não te condeno. Eu não te condeno. Gosto ainda, vou ler bastante texto com vocês aqui, gosto ainda de Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim:
mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como que Deus demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Basicamente, no lugar daquela mulher, quem entrou para ser apedrejado e morto? Cristo. Basicamente, no lugar daquela mulher, no meu lugar, o que Jesus fez? Ele morreu em nosso favor. Eu não sei se te inspira, te abençoa saber que você é amado. Não sei se eleva o teu coração a ideia de que você é amado, e que por meio de Cristo, o Senhor das nossas almas, aquele que decidiu em amor morrer em nosso lugar e nos tornar aceitos de Deus, por meio de Cristo, nós estamos livres de qualquer condenação. Jesus está dizendo hoje novamente: eu não te condeno. Ele está gritando ao nosso ouvido e à nossa alma novamente: eu não te condeno. E aí veio ao meu coração Romanos capítulo 8, versos 33 e 34, que vai dizer: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem aqui foi justificado, diga aleluia. Quem os condenará? Quem te condenará? O homem, o pastor, o líder? Quem te condenará? A sua religiosidade? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Hoje assim, na cena do capítulo 8 de João que nós lemos, ali estava os líderes religiosos, a mulher pecadora e Jesus. Os líderes queriam apedrejá-la. Jesus intercede por ela e diz para ela: eu não te condeno. O mesmo acontece hoje. Mediante a justiça de Deus, está escrito lá no livro de Lamentações que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Diante da justiça de Deus, nós também somos merecedores de ira. Mas quem está lá de novo? Jesus intercedendo por nós. E Jesus dizendo para o Pai: eu não condeno ele, eu não condeno ele. Eu morri em lugar dele. Aleluia, aleluia. Eu não te condeno. Romanos 8:1 diz: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo, mas uma oportunidade de viver em novidade de vida. É muito bom a gente saber que não há condenação para nós. É muito bom a gente saber que por meio de Cristo fomos salvos, fomos livres da ira. Mas é importante saber que uma vez livres da ira, existe uma instrução. Amém? Existe uma palavra. Não há condenação para mim e para você, mas uma oportunidade de viver em novidade de vida. Leamos novamente João 8, 10 e 11. Vai dizer assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Diga aleluia. Mas ele continua, ele diz assim: agora vá e abandone a sua vida de pecado. A gente não pode ficar só na ideia de que fomos perdoados e que fomos salvos e que agora podemos viver de qualquer maneira. Todos aqueles que receberam a salvação precisam ter uma postura diferenciada. Qual postura é essa? De abandonar o pecado. Amém, gente? De deixar o pecado, de viver para agradar a Deus. Jesus disse para aquela mulher: olha, eu não te condeno, eu não te condeno, você não vai ser punida pelo seu pecado, mas olha a instrução: abandone o pecado, deixe o pecado. O mesmo se aplica a nós, irmãos. Quem aqui foi livre da condenação, diga glória a Deus.
Quem aqui foi livre da condenação, diga glória a Deus. No inferno não tem lugar para mim, fui livre disso. Meu nome está escrito no livro da vida. Mas existe uma instrução: abandone a vida de pecado, viva para Deus. Romanos capítulo 6, aleluia, verso 1, verso 2, que forte isso aqui. Romanos 6, verso 1, verso 2 vai dizer: que diremos então? Uma vez que não há condenação para nós, hein? Uma vez que Jesus está sempre intercedendo por nós, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E aí o próprio apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Amém, irmãos? Nós morremos para o pecado, não podemos continuar vivendo nele. Ah, mas se eu continuar pecando, a graça aumenta? Não necessariamente, a graça está disponível. Na verdade, todos os meus e seus pecados já foram perdoados. Mas porque foi perdoado, eu vou continuar pecando? Claro que não. Olha o que diz verso 12 de capítulo 6 de Romanos: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Amém, gente? Diz mais, 13: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Aleluia. Como eu estava? Morto. Qual que era a minha sentença? Morte. Mas nós voltamos da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Verso 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? O pecado não me domina mais, porque eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe qual que é o problema da lei? É que a pessoa que vive baseado na lei, ele pensa o seguinte: está certo, todo pecado tem a sua consequência, todo pecado merece a justiça de Deus. Mas ele também lembra: não, mas se eu pecar, eu peço perdão. Quem vive na lei é assim: se eu pecar, eu peço perdão. E aí a Bíblia diz que se eu pedir perdão com coração sincero, eu serei perdoado. Escuta. E o que é que passa na mente da pessoa que vive na lei? Que eu posso pecar, mesmo que o pecado me condena, eu tenho um advogado. E aí eu peço perdão. E aí eu recebo o quê? Perdão. Olha que coisa interessante. Se eu posso pecar e pedir perdão e ser perdoado, eu vou continuar sob o domínio do pecado. Está comigo aqui? Entendeu o que eu falei ou não? Então eu peco de novo, Neide, porque eu peço perdão e sou perdoado. Eu peco amanhã de novo, porque aí eu peço perdão e sou perdoado. Aí eu peco depois de novo, porque eu peço perdão e sou perdoado. Paulo está dizendo isso aqui: você vai continuar pecando para que a graça aumente, ou você vai viver na graça? O que é viver na graça? O que é viver na graça? É você ser constrangido pelo amor de Deus, a ponto de: eu não posso continuar pecando. Não é justo. Eu não vou continuar pecando para que a graça aumente, para que eu receba perdão. Eu já fui perdoado. Eu fui tão amado que é impossível eu continuar na prática do pecado. Está comigo aqui, gente? É isso que Paulo está dizendo. Pois o pecado não os dominará. Pecado domina quem vive na lei, por incrível que pareça. Ai, ai.
pecado domina quem vive na lei. Presta atenção para você ver. As pessoas legalistas são os que mais pecam. E está sempre de joelho no chão pedindo perdão. Mas quem entende a graça de Deus, pecar dói, porque pecar ofende a santidade. É diferente. É muito diferente. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Efésios 2:10. Aleluia. Aleluia. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que, gente? Para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. De novo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha, você e eu somos criação de Deus para fazermos as boas obras. Você agora perdoado, livre da condenação do pecado, a instrução que você vai viver sobre ela é: não volte a pecar. Lembre-se que você foi perdoado. Amém? Olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Não volte a pecar. Lembre-se que você foi perdoado. O que muitas vezes dá legalidade para as pessoas pecarem? É lembrar que podem ser perdoadas. Duas coisas diferentes. Não sei se você está percebendo o que eu estou falando. O que muitas vezes dá direito para a pessoa de continuar pecando? É lembrar que pode ser perdoada. O que faz uma pessoa mais santa separada? É saber que já foi perdoada. Se eu sei que eu sou perdoado, pecar é constrangedor. Agora, se eu tenho a mentalidade que eu posso ser perdoado, eu peco de novo, porque eu sei que eu serei perdoado. Percebe o que eu estou falando? Viver a graça é viver numa dimensão mais alta. Tem gente que precisa de tutor. Quem vive na graça vive com base no amor e não na lei. Aleluia. Eu não te condeno. Quem recebe essa palavra aí no coração? Eu não te condeno. Se eu errar, eu não te condeno. Só faz uma coisa: não volte a cometer os mesmos erros. Lembre-se que você foi perdoado. Essa deve ser a nossa realidade de vida, na graça de Deus. Pessoas livres da culpa, que se sintam amadas, que vivam como filhos santos e separados para o Senhor, praticando as boas obras e vivendo em novidade de vida. Amém? Não mais o pecado, porque eu fui perdoado. Diga aleluia. Amém? Não mais o pecado, porque eu fui perdoado. Não viva com base, eu posso, eu serei perdoado. Viva com base, eu sou, eu já fui perdoado. Isso vai te constranger na hora que você for pecar. É como se você estivesse diante de Deus, do Senhor, e o Senhor dizendo assim: eu te livrei da morte. Eu tenho certeza que aquela mulher nunca mais prostituiu. Quem crê nisso? Não está escrito, mas eu tenho certeza que aquela mulher nunca mais prostituiu. Porque toda vez que ela via a possibilidade de prostituir, ela lembrava do quê? Eu fui perdoada. Eu fui livre da morte. Não vou falar, irmãos, é poderoso entender essas coisas. Eu fui livre da morte, eu não vou fazer isso de novo. Agora, quem vive com base só na possibilidade de ser perdoado, peca hoje, peca amanhã, peca depois, e me perdoa, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos. Aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui salvo, perdoado, justificado, feito filho, santificado,
E agora me resta viver a vida de Deus, não mais para o pecado, mas para as boas obras, que glorifique o Senhor e que dá testemunho da minha conversão. Todas as pessoas, ao olharem para aquela mulher depois daquele dia, viu, ela não é mais adúltera, ela é seguidora de Jesus Cristo. Aleluia. Que as pessoas veem ao olhar para mim, ao olhar para você, será que eles veem também pessoas transformadas? Aleluia.